Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo do Top 10 distorções de pensamento que você provavelmente tenha ou já teve. Então, a gente falar sobre distorção de pensamento é muito importante para você desenvolver o teu autoconhecimento e principalmente saber onde tu errou. Muitas vezes, em algumas situações, a distorção de pensamento nos faz errar. Por quê? O que é uma distorção de pensamento ou distorção cognitiva nos termos técnicos? Isso foi desenvolvido pelo psicólogo Aaron Beck, um dos pais da psicologia cognitiva comportamental, que é uma área da psicologia. E as distorções de pensamento são formas da gente pensar de maneira filtrada, ou seja, imagina que existe a situação real que aconteceu, por exemplo, um rapaz, né, eu vou dar fazer um storytelling rápido. O rapaz e a moça estavam num restaurante, certo? E o rapaz olhou para a esquerda. E, consequentemente, na esquerda vinha passando uma mulher de vestido longo. A mulher pensou, né, é a tua amante. E ela começa a brigar com o cara, certo? A mulher que estava ali, né, com ele. E começa a brigar e acha que ele está traindo ela porque ele olhou para o lado. Né? Sendo que na realidade dos fatos o rapaz olhou para o lado, né, porque ele queria saber onde é que era o banheiro. Então isso é uma distorção cognitiva. A pessoa viu uma situação e ela usou um filtro, um filtro muito mais automático, e esse filtro automático fez com que ela reagisse de alguma forma. Então esses filtros nos limitam a nossa forma de pensar nas coisas e acabam nos fazendo ter reações emocionais, comportamentos errados em alguns momentos. Na terapia, a gente usa o entendimento desses filtros para quê? Para ajudar a pessoa a se desligar disso e diminuir a dor emocional, porque esses filtros, né, essas distorções causam dor emocional. Então aquela mulher sentiu raiva, ou sentiu tristeza, ou achou que o marido estava traindo. Então quando a gente começa a fazer ela entender que aquilo é um filtro que ela usa sempre, toda vez que o marido olha para o lado, ou porque ela tem um ciúmes, né, ela começa a se dar conta que, enfim, ela precisa mudar aquilo ali e se livrar daquele pensamento que provavelmente vai fazer mal para ela. Então, são 10 distorções cognitivas que existem. Eu vou falar sobre as 10 para vocês. Eu vou listar de 1 a 10. Não existe pior ou melhor, ou pior ou melhor, tá? A distorção, todas elas têm o mesmo peso e nós podemos usar uma, duas, até três distorções cognitivas. Então, é interessante que tu te identifique com essas distorções e consiga mudar o teu pensamento. Então, a primeira delas é a generalização excessiva. Existe uma máxima que diz, né, que toda generalização é burra. Então, por exemplo, uma generalização excessiva seria, por exemplo, a mulher lá, né, dizer que todos os homens traem. Né? Isso acontece e meu marido olhou para o lado porque todos os homens traem. E é verdade que todos os homens traem? Se a gente parar para pensar, isso não é lógico, porque não existe uma porcentagem certa de pessoas que traem ou não, certo? Então, é uma generalização excessiva. Ou, isso acontece porque os homens não prestam, certo? Então a pessoa sempre usa uma generalização de tudo. Ou, e principalmente quando tu vê aquela frase, as pessoas são assim. Não, na verdade, não todas as pessoas, mas alguma parte das pessoas são raivosas, alguma parte das pessoas são injustas, algumas partes das pessoas são inúteis, enfim. Né? Então, quando a pessoa usa muito, e as pessoas são assim, ela está usando uma generalização excessiva. Então, tudo que acontece com ela, ela vai usar esse tipo de generalização, até para os próprios erros dela. 2. Desqualificar o positivo. Então é aquela pessoa que, por exemplo, ela vai para por exemplo, faz um TCC, vai apresentar o TCC foi muito bom, nota 9,9 e ela ficou brava porque ela não teve um décimo. Ou ela disse, todo mundo disse que o trabalho dela é maravilhoso e ela, não, mas naquele ponto eu errei. É aquela pessoa que não consegue olhar o positivo das coisas, ela não consegue ver a parte positiva, certo? Então, essa pessoa ela sofre porque sempre o que ela está fazendo está errado, ou sempre o que os outros estão fazendo está errado, certo? Então, é uma desqualificação do positivo, é a segunda distorção cognitiva.
Terceiro, pensamento do tudo ou nada. Então é aquela pessoa que ela coloca todas as fichas numa coisa e se não for aquilo terminou, certo? Então ela acontece muito no consultório, né? A pessoa tá numa crise de relacionamentos, daí ela pensa assim, não, daí a gente começa a cogitar a forma dela terminar, certo? Então ela pensa assim, ó, eu vou se eu terminar esse relacionamento, eu não vou ter relacionamento nenhum. Nenhum homem vai me querer, certo? Ou nenhuma mulher vai me querer. Então é aquele pensamento de tudo ou nada, aquela pessoa que joga todas as fichas numa coisa só. E a gente tem que entender, pessoal, que toda vez que a gente aposta numa coisa, é uma aposta. Não é certo. Então eu uso isso para tudo, para os meus negócios, para meus relacionamentos e tudo mais. É uma aposta. É algo que pode vir a dar bom, como pode vir a dar ruim. Então quando a gente assume que só se isso acontecer vai resolver a minha vida ou estou perdido, né, a gente gera uma distorção cognitiva. Mas se a gente entende, por exemplo, assim, não, pode sim que o meu relacionamento, que eu termine e que eu fique um tempo solteiro, mas em algum momento eu vou encontrar alguém, existem formas de conhecer alguém, né, o próprio Carl Rogers, que eu citei em outro vídeo, ele diz, né, que existem vários caminhos para chegar num local só. Certo? Então, você tem um pensamento mais tranquilo, mais leve, que as coisas vão dar certo, né? Se eu me mexer, se eu fizer as coisas como tem que serem feitas. Então, é o terceiro, pensamento de tudo ou nada. Quarto, raciocínio emocional. Então, em vez de analisar objetivamente as coisas, os fatos, usa a emoção. Né, usa a raiva. Né, para quem não viu o meu último vídeo lá sobre o Gil do Vigor, eu falo, né, que ele reage emocionalmente às coisas. Então, digamos naquela situação lá que o cara olhou para o lado, né, a mulher sentiu raiva, ela já reage, certo? Então é aquela pessoa que reage emocionalmente a tudo. Recebeu uma notícia ruim, já começa a chorar, já começa a gritar, já começa a ter uma reação emocional, certo? Então é a quarta distorção. Então ela raciocina, ela usa mais a emoção do que a razão. Então quando a gente observa as coisas de maneira mais racional, que é um ativo muito importante da cognitiva comportamental, desse tipo de terapia, é analisar as coisas racionalmente, a gente consegue ter percepções, aprendizados e até mudar comportamentos. Então, uma coisa interessante da terapia é isso, que muitas vezes o paciente ele vai para lá conversar, contar um fato, contar coisas que aconteceram e a gente faz uma análise racional, certo? E aí ele acaba entendendo por que as coisas acontecem. Então, raciocínio emocional uma distorção cognitiva. E quinto, vem tirar conclusões precipitadas, que também pode ser utilizado naquele primeiro exemplo da mulher. Então o cara olhou para o lado porque ele queria achar o banheiro, passou uma mulher na hora, uma coincidência. E aí ela na hora tirou a conclusão precipitada que estava acontecendo alguma coisa. Né? Então são aquelas pessoas que sempre em qualquer situação que vá colocar elas em segundo plano ou vá tirar elas, né, da sua zona de conforto, elas já tomam decisões, conclusões precipitadas, já começam também, né, todas elas têm uma questão de reação emocional, reação comportamental, então ela já reage. Né? Então é a quinta, tirar conclusões precipitadas. Então isso é uma conclusão, isso é uma distorção, que para lidar com ela tu tem que entender que conclusões só se dão quando elas são terminadas. Nunca se tira conclusões antes. Tu pode até ter noções, ou pensar, ou criar cenários, mas tirar conclusões, ou seja, reagir, né, faz com que muitas vezes tu tome erros, né, tu cometa erros, cometa injustiças com as pessoas. Ampliação ou minimização. Sabe aquelas pessoas exageradas, que exageram com tudo, que exageram com as coisas? Então, elas usam esse tipo de distorção cognitiva, quando elas ampliam muito um fato. Ou seja, ela passou por uma pessoa na rua e essa pessoa não cumprimentou ela. Ela amplia, ela diz assim, ela passou por mim porque ela não gosta de mim, não me cumprimentou e tudo mais, certo? Ou minimização, quando a pessoa minimiza um problema. Então, por exemplo, a pessoa está com um problema de saúde grave e ela minimiza. Ela diz, não é nada, é só uma dorzinha e ela está, por exemplo, com uma infecção muito grande, certo? Então, ela descobre que ela tem uma infecção e ela minimiza aquilo. Esse mecanismo é utilizado a própria psicanálise também explica esse mecanismo com outros nomes, né, onde a pessoa ela não quer aceitar a realidade, que é o mecanismo da negação. Então, na cognitiva, ela está
junto porque elas são ampliação ou minimização, né? Ou a pessoa amplia aquele problema ou ela diminui aquele problema, transformando ele numa coisa menor. Também acontece nos casais, às vezes, né, tu recebe um feedback do parceiro, né, bah, eu não gostei daquilo que tu fez, e o cara diminui, ou a menina diminui aquele problema, ela deixa aquele problema para menos, certo? Vamos lá. Sétimo, filtro mental. Filtro mental é muito parecido com aquele de não ver as coisas positivas, né? O filtro mental é ignorar tudo que foi positivo na vida e só contar uma história negativa. Muito utilizado pelas pessoas que têm depressão, certo? Que sofrem com a depressão. Então, filtro mental é isso, é você só olhar as coisas ruins da vida. Então, tu senta lá por exemplo, numa terapia, e eu pergunto lá, ó, me conta a tua história de vida. Daí a pessoa só conta coisas ruins. Ela não conta nada de bom. A minha infância foi horrível, minha adolescência foi dura, aconteceu isso, eu sofri bullying. Isso também é uma distorção cognitiva, tá? Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo. E a gente às vezes não consegue ver o lado bom. E esse não ver o lado bom é o que causa muitos sentimentos negativos, faz com que as pessoas sofram e desenvolvam muitas vezes algumas patologias ou falta de inteligência emocional, porque elas só olham o negativo. Então, todo o evento negativo, por mais negativo que seja, gera um aprendizado, ele gera coisas boas, né? Por mais que possa ter sido alguma situação muito trágica, sempre tem um aprendizado. E o bem-estar psicológico, ele basicamente ele passa por isso, certo? Às vezes tem pessoas que passaram por tragédias na vida e elas ressignificaram uma por uma, e isso faz com que elas se sintam bem e tenham um bem-estar emocional. Isso é uma das coisas que a gente trabalha muito em terapia. Afirmações EC, né? Então, em vez de lidar com as coisas como elas realmente são, né, a pessoa tem um ideal, né? Por exemplo, nós estamos num momento político péssimo lá, acontecendo um monte de problemas, né? Daí a pessoa lida assim, não, e se fosse o governo perfeito, se fosse as coisas perfeitas, ela sempre pensa com as coisas como se fossem coisas positivas, ela ignora tudo que é negativo. Ela, para tudo que acontece na vida dela, por exemplo, tá lá num relacionamento. Se tu fosse mais tranquilo, se tu fosse mais calmo, ela não lida com as coisas como realmente são. Ela sempre quer que as coisas sejam diferentes do que é. Então, elas não lidam com a realidade e nunca estão satisfeitas com as coisas, certo? Então, esse filtro se chama afirmações do EC. EC, né? 9. Personalização, culpar a si mesmo por tudo, certo? Existe uma linha tênue entre assumir as responsabilidades das tuas coisas, que é saudável, e se culpar por tudo. Quando tu se culpa por tudo, que é o processo da personalização, você não vê o aprendizado, não vê o que você pode fazer de diferente. Então, por exemplo, terminei o relacionamento, porque eu sou ruim, porque eu sou uma péssima namorada, porque eu sou um péssimo namorado, ao invés de se responsabilizar e ver o que precisou mudar, certo? Então, o que precisa mudar, se responsabilizar e ter o aprendizado faz com que tu mude algumas atitudes. Eu terminei o relacionamento porque eu agia de forma infantil. Agora eu tenho que aprender a lidar de uma forma mais adulta, certo? É diferente da personalização de a pessoa, não, porque eu fui infantil, porque eu sou um infantil, e aí ela se coloca como situação de infantil e ela nunca melhora. Então ela passa de relacionamento em relacionamento, sendo sempre o problema, por quê? Porque ela não teve o aprendizado. E por último, rotular e taxar, que é a última distorção que fala sobre você rotular as pessoas ou situações. Então tudo você vai colocar um rótulo, né, negativo. Então, meu namorado era fraco, né? Minha mãe é uma louca, né? Então ela sempre vai rotular as pessoas ou a si mesma, ela sempre vai colocar um rótulo. E quando a gente coloca um rótulo, a gente fecha, né, as experiências e fecha as pessoas, certo? Então, muito da psicologia atual trabalha para tirar os rótulos. Grande parte da psicologia hoje que a gente trabalha, mesmo tendo os diagnósticos que se tem dos transtornos, a gente sempre fala e entende que os rótulos eles só fecham as experiências das pessoas, não deixam elas ser quem elas querem ser, né? A gente fecha as experiências. E quando a gente abre as experiências, abre aceitação, abre pensar sobre as coisas, sobre as pessoas, a gente tira os rótulos. Quando a gente tira os rótulos, a gente sai dessa distorção. Então,
pessoas que rotulam muita coisa usam muito distorção cognitiva e distorção de pensamento. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, te inscreve aqui embaixo e comenta quais distorções cognitivas tu tem observado que tu tem desenvolvido e que tu precisa mudar. Se tu quer marcar uma sessão de terapia comigo, uma sessão para a gente conversar sobre, poder fazer um processo terapêutico, é só entrar em contato comigo pelos links abaixo e até o próximo vídeo.